E ok, nesse nosso indicador, além de tudo aquilo que eu já falei para você nos vídeos passados, vamos ter também para cada um dos 63 ativos, os 63 ativos que vão ficar aqui embaixo, a gente vai calcular a correlação desses ativos, cada um em particular, com o índice Bovespa. A gente vai ver se, quando o índice Bovespa cai, esses ativos também caem. Se o índice Bovespa sobe, esses ativos sobem ou não. E se subir ou cair, qual é a proporção de correlação? Qual é a correlação, o valor numérico, né, que varia de -1 até 1. Ou seja, a nossa correlação estatística está nesse intervalo. Quanto mais próximo de 1, maior é a correlação de um dado com relação ao outro, ou seja, aqui é a correlação perfeita. Se um sobe, o outro, por exemplo, se a Petrobras sobe, vamos botar aqui, a Petrobras sobe, também temos uma subida no índice. Se a Petrobras cair, também temos uma caída, uma descida no índice com uma correlação perfeita, se no caso for igual a 1. No caso de um 0,85, por exemplo, é uma correlação alta. No caso de uma correlação de 0, estamos com nada de dependência. O que um ativo faz, o outro faz de forma independente, ou seja, não temos correlação nenhuma. Já pensando agora no -1, significa correlação negativa, porém forte também, né? Se a gente tiver um -1, significa que se a Petrobras sobe, o índice Bovespa cai na mesma proporção, porém de forma, né? No caso, se a Petrobras está subindo e o Bovespa está caindo, é inversa, por isso menos. Quando é mais, é diretamente proporcional, um sobe, o outro sobe também. Quando é menos, um sobe e o outro cai. Tudo ok? Isso aí é importante. Se você tiver alguma dúvida com relação às correlações estatísticas, é bom dar uma pesquisada aí no Google para ficar isso mais fácil de ser entendido quando eu começar a mostrar o indicador para você. Tudo certo? Também com relação ao nosso indicador, além do cálculo de correlação para os 63 ativos, a gente vai ter também o cálculo de volatilidade. Volatilidade. E a volatilidade, por definição, é dada da seguinte forma. A volatilidade é o preço de fechamento do ativo atual. Eu vou pegar o preço de close atual, vou chamar de I, dividido pelo preço de close anterior ao atual. Então, vai ser I menos 1. Isso aqui, menos 1, vai me dar o retorno. Esse cálculo, eu pego o preço atual de fechamento, dividido pelo preço anterior de fechamento, tiro de 1, subtraio de 1, eu tenho o retorno. Veja que o retorno nada mais é, né, de quanto está rendendo, quanto está retornando o preço daquele meu ativo, o valor daquele meu ativo. Então, se eu pegar todos os retornos, fazer o cálculo aqui, para trás, de todos esses retornos, né, porque para cada um dos pontos eu consigo pegar o imediatamente anterior e fazer essa conta. Se eu fizer isso para todos, eu vou ter uma série temporal, e essa série temporal vai ser, né, claro, composta de valores. Se eu tirar o desvio padrão, dessa série de retornos, eu vou ter a minha volatilidade. Vou deixar aqui. A volatilidade nada mais é do que o desvio padrão dos retornos de um ativo, por exemplo. Simples assim. A gente vai também calcular uma volatilidade chamada de EWMA, que é a volatilidade ponderada. É uma volatilidade que considera maiores os pesos para os ativos mais próximos, para os retornos mais próximos, e vai decaindo os pesos depois para ativos mais para trás. Isso aqui é um assunto mais complexo de se entender, depois eu vou fazer um vídeo específico para isso, mas a gente tem também uma sofisticação no nosso cálculo de volatilidade e estamos interessados em querer compreender melhor essa informação através do nosso indicador. Então vamos ter a volatilidade comum, que é essa volatilidade aqui básica, e vamos ter essa volatilidade pelo método do EWMA. Tudo bem? O nosso indicador também, além do cálculo de correlação e volatilidade, vai calcular a variação diária, que é quanto o ativo variou com relação ao dia anterior. Por exemplo, se ele está subindo 2%, se ele está caindo 3%, 4%, com relação ao dia anterior, a um dia. E também com relação a 2 dias para trás ou um dia para trás, a gente vai saber o percentual, se sobe ou se desce. Por exemplo, aqui está caindo com relação a 2 dias atrás e aqui está subindo com relação a um dia atrás. Ou seja, cada um dos nossos 63 ativos, a gente quer saber se estão subindo ou descendo. Por quê? Por que a gente quer saber isso? Porque a ideia de como todo o mercado está se movimentando, se sobe ou se desce,
a gente já tem uma percepção melhor com relação à dinâmica de comportamento do índice Bovespa naquele dia, né? Porque não é uma composição, o índice Bovespa nada mais é do que uma composição ponderada desses ativos. Se eles sobem, em geral, o índice tende a subir também. Então a gente vai ter essas informações que vão nos ajudar. Tudo ok? No próximo vídeo eu vou explicar melhor condições de rastreio de análises quantitativas que a gente vai efetuar com relação a padrões fractais que a gente pode observar durante o nosso preço. Essa parte de fractal já é um pouco mais complexa e difícil de se estudar, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, mas eu vou fazer uma explicação rápida só para você ter uma ideia do funcionamento. Até logo!